Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé, agora encerrando o livro de Daniel. Reparem que minha voz ainda está um pouco estranha, mas está tudo voltando ao normal. Agora, esses últimos capítulos, o 13 e o 14, eles são capítulos deuterocanônicos. O que isso quer dizer? Vocês que viram aí as aulas de Tobias, de Judite, sabem o que é isso. São partes da Bíblia, do Antigo Testamento especificamente, que não foram escritas em hebraico. Então, não fazem parte do cânon protestante, por exemplo, que não fazia parte da Bíblia hebraica. Estava na Bíblia dos 70, na Septuaginta. Esses últimos capítulos também, certo? E eles são até capítulos desconexos da história, do contexto histórico. Por exemplo, o 13, que conta a história de Susana. Daniel era jovem. E foi depois disso, inclusive, segundo o texto, que ele ficou famoso entre a corte, e ascendeu no meio, no reino babilônio. E o capítulo 14 já parece contar uma história posterior, depois que Daniel já está adulto, famoso, e ele até vai à Cova dos Leões novamente. Aqui a gente não tem uma precisão de que se é o mesmo evento que está sendo narrado com um contexto mais detalhado, do que o do capítulo 6, ou se é um outro evento. Mas então vamos lá. No capítulo 13 tem a história de Susana e os dois anciãos. Susana era casada com Joaquim, eram pessoas que acolhiam os judeus, eram judeus, Susana era judia e acolhiam os judeus em sua casa. E o povo de Deus tinha como juízes dois anciãos, que não são nomeados. Esses anciãos ficam cobiçando Susana, se admiram a beleza dela, um não conta para o outro, mas num certo dia eles falam assim, vamos para casa, um fala para o outro, vamos. E aí eles fingem que vão e voltam. E aí um encontra com o outro, o que você está fazendo aqui? Aí eles revelam para o outro que eles estão, na verdade, encantados com a beleza de Susana e querem armar um plano para possuí-la. E aí, num triste dia, que Susana resolve tomar um banho no jardim. Ela não sabia que os anciãos estavam escondidos ali, achava que todo mundo já tinha saído, já tinha ido embora. Ela manda fechar o jardim todo para ninguém entrar, para ninguém vê-la. Vai tomar o seu banho e pede às suas servas para buscarem produtos, para usar durante o banho. E com isso os anciãos aparecem e dizem para ela o seguinte: ou você se entrega para a gente, ou a gente vai gritar e dizer que tinha um jovem aqui com você, por isso que você mandou fechar o jardim e sair e as suas servas saírem. E aí ela pensa que está arruinada das duas formas. Mas ela prefere a calúnia do que ela se entregar no pecado diante de Deus. Ela diz assim. E aí acontece que eles gritam, ela grita também, e aí eles denunciam ela, o pessoal não acredita nela, ela é jurada de morte. Até que no momento em que no meio do povo ela é condenada à morte, Daniel se levanta. Daniel, movido pelo Espírito de Deus, se levanta para ser o juiz desses anciãos. E aí ele pede uma chance ao povo, o povo aceita, e aí ele diz: separem os anciãos. Vou perguntar para um primeiro. Onde você viu eles, Susana e o jovem, debaixo de qual árvore você os viu? Aí um diz: debaixo de uma aroeira. E aí Daniel, pois você mentiu, a ira do anjo do Senhor vai vir sobre sua cabeça, e não sei o que. Beleza, chame o outro. Aí separa, chama o outro. Debaixo de qual árvore você viu Susana e o jovem? Debaixo de uma azinheira. E aí todo mundo percebe a mentira dos anciãos. Um falou uma árvore, o outro falou outra árvore. Daniel então condena e os dois anciãos são punidos no lugar de Susana. Eles são condenados à morte. Mas tem uma coisa aqui interessante, além do fato dos anciãos não terem nome, que é o que está no versículo 9. O versículo diz assim, sobre os anciãos:
perverteram o pensamento e desviaram os olhos para não verem o céu, nem se lembrarem dos justos juízos. Eles não olhavam mais para o céu. E por isso eles consentiram em todo o seu desejo e fizeram o que fizeram. Daniel, a gente se lembra, né? É o juiz. Deus é meu juiz. É o juízo de Deus contra, sobretudo, a idolatria, né? A idolatria e a tirania. Mas este capítulo fala do juízo de Deus também contra os maus juízes, ou, nos tempos atuais, os maus pastores, os maus condutores do povo, certo? Porque anciãos devem ser sábios, e eram juízes, eram aqueles que julgavam, e eles ainda julgavam na casa de Joaquim, né? Eles atendiam o povo na casa de Joaquim, que era o marido de Susana. Susana é símbolo da pureza, da terra, né? O mundo material. É a alma humana. E os anciãos deveriam ser aqueles que conduzem a alma ao mundo espiritual, que conduzem a matéria para o transcendente. Certo? Mas pervertendo a mente e não olhando mais para o céu, eles já não cumprem mais o seu papel. Eles já querem agora agradar apenas a si mesmos. O seu Deus agora é Ele mesmo. É cada um. Certo? São eles mesmos, seus próprios deuses. Isso é interessante porque eu creio que eu já devo ter comentado aqui, no Depósito da Fé, em alguma aula, que o fato de olhar para o céu é algo naturalmente humano. Certo? Olhar para o céu mesmo, levantar os olhos para o céu. É algo naturalmente humano. Nenhum animal faz isso sem um estímulo externo. Certo? A gente pode dizer, e os cachorros e lobos que uivam o luar. Pois é, tem a luz da lua gigantesca, brilhando, que está chamando a atenção deles. Né? Não existe um movimento em que, naturalmente, eles olham, não, hoje não tem lua cheia, não. Né? Isso não acontece. É natural e próprio do ser humano erguer os olhos para o alto. E isso fala da nossa dignidade humana, que a nossa inteligência humana é capaz de percrustar as coisas, de procurar o sagrado nas coisas, certo? E não só no baixo, mas também no alto. E isso é significativo também para a função do sacerdote. O sacerdote ele tem que olhar para o alto. Ele tem que olhar para o alto. Quando Cristo diz corações ao alto, é porque os olhos já estavam no alto. Não é? Antes dos corações no alto, a gente tem que ter os olhos. Os olhos no alto. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Buscar as coisas do alto. Vai dizer São Paulo. Não é? Então, enquanto juízes, enquanto anciãos, enquanto sacerdotes, enquanto povo de Deus, a gente tem que manter os olhos fixos no alto. O que quer dizer? Manter o foco naquilo que é o transcendente, naquilo que é o sobrenatural. Porque sem este foco, a gente vai acabar transformando qualquer outra coisa em Deus. Esse é o juízo de Deus contra a idolatria, certo? A idolatria de si, a idolatria de sua vontade. Mas se a gente manter os olhos fixos no alto, se nosso objetivo, a meta, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós focamos o olhar é o alto, é o céu, aí a gente começa a ordenar as outras coisas. Aí a gente pode colocar o coração no alto junto. Né? Então esse é o movimento. Se a gente perde essa vista do alto, a gente começa a transformar outras coisas em Deus. Certo? E assim os anciãos fizeram. Aí tem, né, toda a significação assim, dos anciãos não terem nome, podem ser todo tipo de anciãos. Né? Todo o povo de Deus. E não só anciãos enquanto juízes e sacerdotes, mas enquanto guias espirituais, enquanto nós mesmos que somos povo de Deus, que buscamos uma certa transcendência para a nossa Susana, certo? Que é a nossa alma. A palavra Susana significa lírio, açucena, né? Uma flor. E o que é uma flor? Senão a beleza que vem da terra. Né? Ela brota da terra, brota do chão,
mas é belo e é frágil. É como a alma humana. A alma humana, a gente pode dizer assim, a alma veio de Deus. Tá, mas a alma humana, ela não foi criada lá no céu, e aí quando as pessoas engravidam, a alma desce e vem. Não, nós cremos que Deus cria a alma do nada no momento da fecundação. A alma humana é algo humano, é algo material, certo? Não material no sentido de palpável, mas no sentido de que não faz parte do mundo sobrenatural. O que acontece conosco, aquilo que São Paulo vai dizer, né? Que nós somos corpo, alma e espírito, é a infusão do espírito. E aí acontece essa mudança que os sacramentos vão operando na gente e a gente vai se transformando até que a gente se torna, né, algo mais espiritual do que terreno. Mas a alma humana é algo criado por Deus para o ser humano, é algo natural do ser humano, certo? É como um lírio, é como a açucena. É uma beleza simples, singela, frágil até, que brota da terra, certo? Então nós, enquanto anciãos, precisamos cuidar da nossa Susana, mantendo os olhos no céu e conduzindo, sem desejar, né, possuir, sem ser dono de si mesmo, certo? Sem ser dono de si mesmo. E também tem essa questão, né, da aroeira e da azinheira. A aroeira é uma árvore bem menor do que uma azinheira. A aroeira produz frutos vermelhos que servem de alimento e de remédio, né, anti-inflamatório também. Já a azinheira produz nozes. É uma árvore que cresce, gigantesca, tem troncos fortes, resistentes. Essa confusão dos anciãos mostra como eles não distinguiam o sagrado do profano. Certo? Porque se eles não tinham os olhos no céu, eles já não sabiam mais. O que era resistência, o que era docilidade. Então condenam Susana por ter cometido um pecado que ela não cometeu. Mas de fato o pecado é deles, porque eles estão confundindo a azinheira e a aroeira. Certo? O remédio, a docilidade e a resistência. O sagrado e o profano. Eles que fizeram essa confusão. E depois tem a história de Bel e a história do dragão. Bel é uma espécie de apelido, certo? Para o Senhor no mito babilônico, certo? Então, essa estátua de Bel, muito provavelmente, é a estátua de Marduk, certo? Que era o Senhor babilônico, era a divindade babilônica, o rei dos deuses e o criador dos seres humanos, o criador do mundo material. Provavelmente era a estátua desse Marduk. E aí a história de Bel é a seguinte, né, os sacerdotes de Bel gastam com comida, e aí o rei fala para Daniel, né, olha só o nosso Deus, por que você não adora o nosso Deus? Aí ele diz, não, eu adoro um Deus vivo. Isso é muito importante, tá? Adoro um Deus vivo. Ah, mas Bel come comida, como é que você vai dizer que ele não é vivo, que é a estátua? E aí Daniel diz, ele não come nada, vamos pegar uma aposta? E aí ele fala com o rei, né? Se ele não comer, você vai condenar os 70 sacerdotes com suas mulheres e crianças dele. Beleza, então vamos lá. Se ele comer, quem vai ser condenado é você, Daniel. Então o rei, né, fala para os sacerdotes colocarem a comida, um ermo de coisa diante da estátua e vão trancar todo o templo. Mas quando os sacerdotes saem, Daniel fala para espalharem cinzas por todo o templo. E aí pronto. O templo é fechado com o anel do rei, né, com o selo do rei. E no dia seguinte, o rei pede para Daniel conferir, tá tudo trancado, Daniel? Tá. Pronto, aí o rei destranca, abre, olá Daniel, cadê a comida? Aí Daniel diz, beleza, a comida sumiu, mas olha só o tanto de pegada que tem aqui. Porque na verdade tinha uma abertura por debaixo do altar do templo,
onde os sacerdotes e suas mulheres e crianças entravam e comiam a comida e saíam, certo, com o templo fechado. E aí o rei vê, tem pegadas de homens, de mulheres e de crianças. Chamam os sacerdotes e tal, descobre que os sacerdotes condenam os sacerdotes, e aí Daniel quebra a estátua de Bel, a estátua de Marduk. O que isso significa? Que existe um certo charlatanismo no paganismo? Sim. Só que mais do que isso, significa que o paganismo, ele não tem divindades vivas. Os deuses pagãos não são deuses vivos, como é o Deus vivo de Daniel. E aí Daniel, ele vem mostrar, ele vem revelar que a idolatria não tem fundamento, não faz sentido. Certo? Os sacerdotes estão enganando. Só que, vamos pensar um pouquinho acerca disso daqui. Se o paganismo antigo, não estou falando do paganismo moderno, gente. Vamos prestar atenção nesses povos antigos, certo? Egito, Babilônia, tá? Grécia. Se nada que eles fizessem funcionasse, o charlatanismo deles teria acabado rapidinho. Né? Eles teriam sido desmascarados muito rápido. Não existiria uma tradição, uma história que contasse toda a mitologia desse povo. Né? Não existiriam indícios de ritos, de templos. Se nada funcionasse, presta atenção, se nada funcionasse, se nada que esses sacerdotes pagãos fizessem funcionasse de fato, se nada acontecesse, se nenhum dos deuses respondesse aos ritos, o charlatanismo teria caído muito mais rápido. Então, quer dizer, provavelmente alguma coisa acontecia. Como? Nós não sabemos explicar. Certo? A gente entende que pode ser a ação dos demônios que provavam ali para poder as pessoas acreditarem. Pode ser, por que não? Né? Pode ser que eles mexiam com forças da natureza e que realmente, né, por uma associação de A mais B, causavam uma reação C. É possível também, porque existem forças da natureza que nós não conhecemos. Certo? Mas eu tô tocando nesse assunto aqui, não é para provar que o paganismo é verídico. Não, mas para provar que algo que eles faziam provavelmente acontecia, funcionava. Qual é a grande reviravolta da revelação cristã, da revelação judaica, né, monoteísta, de Moisés e companhia? Deus, ele se revela como o Senhor de todas as coisas. A gente viu lá no início de Daniel, né, o cântico dos jovens na fornalha. Ele se revela o verdadeiro Deus de todas as coisas. Ele se revela como o Deus Shaddai do livro de Jó, Deus poderoso. Ele se revela agora como um Deus vivo. Ele se revela como aquele quem faz todas as coisas acontecerem. E ele se revela como quem quer que sejamos dóceis à sua vontade. Não como quem quer mudar as coisas. Não é? Então Deus quebra o paganismo se mostrando como um Deus verdadeiro. Certo? Como um Deus vivo. E aqui essa história de Bel, ela é mais uma amostra disso. Certo? Não é somente, presta atenção, não é somente para dizer que existe charlatanismo no paganismo. Não é somente isso. Porque existe também, tá? Existe também. Havia muito charlatanismo. Mas se só houvesse charlatanismo, não haveria civilização que se sustentasse. Não é? Não haveria os sacerdotes que se sustentariam somente por meio de charlatanismo. Não faz muito sentido, certo? Eu estou fazendo um exercício de pensamento, não estou afirmando com todas as letras, nem que era um, nem que era outro. Mas estou dizendo que vamos fazer um exercício de pensar. Né? Não faz sentido que todo o paganismo fosse um charlatanismo extremo, que nada acontecesse de fato. Certo? Mas acontecendo ou não acontecendo, era falso tudo aquilo. Tudo aquilo partia da imaginação do povo, daquela cultura. Era uma criação da imaginação daquela cultura. A revelação cristã, não. A revelação cristã, ela não parte dessa imaginação. Claro, que ela pressupõe
pressupõe a imaginação do povo, né? Imerso naquela cultura, naquela mistura de culturas em que eles conviviam. Mas a revelação, ela eu não queria usar essa palavra, mas ela é revolucionária nesse sentido, porque ela traz algo novo, algo inédito, certo? Algo que o povo não é capaz de imaginar. Algo que, principalmente o povo judaico, o povo judeu, né, não era capaz de imaginar. Verdades grandiosas que Deus revela. Como Ele sendo o Criador de todas as coisas, Ele sendo um único Senhor de todas as coisas. E aí a coisa só vai, né, aumentando, só vai ficando ainda mais difícil de ser imaginação do povo, né, como a gente vai ver no prólogo de São João. Enfim, né, só um parênteses para a gente exercitar um pouco o pensamento. Tá? Mas o que acontece aqui? O que está acontecendo aqui? Daniel, ele está destruindo o paganismo. Ele está mostrando que mesmo Marduk, o Senhor, o Deus, o rei dos deuses da Babilônia, é falso diante do Deus vivo. Funcionando ou não funcionando, comendo a comida oferecida a ele ou não comendo, tendo 70 sacerdotes ou não, ele não é verdadeiro. Ele não é um Deus vivo, como o Deus de Daniel é vivo. E aí as cinzas mostram justamente isso, né? Ele espalha cinzas pelo templo, né? Nas ofertas antigas, né? A cinza era jogada fora. A oferta do sacrifício do Levítico, né? As cinzas eram jogadas para fora do espaço da tenda. As cinzas são algo que não prestam. É colocado cinzas quando alguém está fazendo penitência, a gente vai ver no livro de Jonas também. Como sinal de penitência, como quem é pó, quem se lembra que é pó. E aí Daniel está mostrando que os deuses pagãos, o paganismo, é pó, é cinza. Não tem valor. E aí segue, no mesmo capítulo, a história do dragão. Né? Esse grande dragão aqui, na verdade, é uma serpente. Tá? É uma grande serpente. Que muito provavelmente era uma serpente que estava viva, que eles tomavam como uma divindade. Certo? Porque pelo contexto aqui não faz sentido ser uma outra estátua, tá? Pelo modo como eles falam. E aí o rei fala, né? Agora você vai dizer que esse não é um Deus vivo. Aí Daniel fala, né? Eu adoro ao Senhor, meu Deus, porque Ele é o Deus vivo. Se tu, porém, ó rei, me dás licença, eu mato esse dragão sem espada nem bastão. Não é? Daniel, então, tá bom. Se é um Deus, vamos ver se ele vai morrer ou não. E aí Daniel faz uma mistura, faz uns bolos de piche, sebo e crinas cozido, coloca na boca do dragão, e aí essa serpente engole e arrebenta, estoura. Mostra que, por mais que era um ser vivo, que era tido como um Deus, não era imortal. Porque Deus não morre. Deus não morre. Ah, mas e Jesus Cristo no alto da cruz? Calma que a gente vai tocar nesse assunto lá na frente. Mas Deus não morre. Certo? Se fosse para ser uma divindade, ele deveria cuspir tudo aquilo, né? Qualquer coisa. Mas a serpente, a grande serpente que eles tomavam como uma divindade, também morreu. Não era um Deus vivo. Né? Talvez isso aqui seja até esse outro lado do paganismo. O lado que, aspas, funciona. Não estou dizendo que a serpente atendia, né? Mas em comparação com a estátua de Marduk, era uma serpente viva. Não poderia ser um Deus vivo para eles. E Daniel mostra que não. Era um ser vivo que era tido como Deus. Né? Então, trazendo para a nossa reflexão aqui, são forças da natureza que, mexidas, realizam alguns efeitos e fazem com que as pessoas achem que o paganismo funciona, que realmente são os deuses que estão atendendo os pedidos, né? Mas na verdade isso é falso. Isso são forças da natureza, são forças que existem, que nós desconhecemos e que nós não precisamos conhecer, porque o nosso Deus vivo quer que nós configuremos a nossa vontade com a dele, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então a gente não precisa
né, mexer com essas coisas. Não precisa nem saber como é que essas coisas funcionam, né, que a gente pode pirar o cabeção. Mas então este sim, o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. E aí Daniel ele vem, né, depois disso, depois de ter, né, destruído a estátua de Marduk, matado a grande serpente, o povo quer condenar Daniel e condena de fato a toca dos leões novamente. Não sei se novamente, não sei se é uma mescla, uma mistura de episódios, porque não especifica aqui o texto, tá? E aí Daniel fica 6 dias numa cova com 7 leões ferozes, até que Deus envia o profeta Abacuque. E é interessante que nós não temos muitas informações de Abacuque. Nós temos o livro, né, de Abacuque, mas é um profeta assim de origem desconhecida, né, período de tempo assim não muito bem definido. Nós não sabemos então quem é o profeta Abacuque. O que nós sabemos é que Deus enviou, pegou Abacuque pelos cabelos e levou até lá para dar o pão, né, o almoço, a comida que ele ia doar para dar para Daniel, que estava com fome lá na cova dos leões. Quer dizer, Daniel, ele mesmo condenado, aprisionado, a providência está cuidando dele. A providência dá o alimento cotidiano, a graça suficiente para que ele permaneça firme e no 7º dia ele saia dessa cova, certo? No 7º dia. Como um sinal já, né? O 7º dia da criação, que seria o descanso, na verdade, é a manifestação da vida de Daniel que sai da cova dos leões. E tinham 7 leões ferozes. Os 7 leões nem sequer tocaram nele, a gente já viu mais ou menos o simbolismo disso, né? E aí, quando os sacerdotes se aproximam, são jogados lá no lugar de Daniel, os leões devoram e não esperam neles terminar de entrar na cova, né? Acabam consumindo tudo. Aqueles que tinham condenado Daniel à cova dos leões. E aí, o livro encerra, né, com a fala do rei. O rei, quando vê, né, Daniel vivo, sai: Tu és grande, ó Senhor, Deus de Daniel, e não há outro além de ti. Então, o juízo de Deus é o juízo contra a idolatria. Deus é juiz contra a tirania, contra a idolatria de si e a idolatria do paganismo. Seja charlatanismo, seja forças da natureza que estão envolvidas. Deus é esse juiz que cuida e protege o seu povo para que o povo tenha força, e não sucumba, não se entregue diante da tirania, diante da idolatria forçada. Não é? Essa é a história de Daniel e a finalidade desse livro, certo? Então, era isso. Na semana que vem, eu farei uma única aula sobre o livro de Jonas, né? O livro de Jonas, ele é pequenininho, tem só 4 capítulos, certo? Mas vocês vão ver que rende uma reflexão grande, uma reflexão muito grande, tá? Então, espero vocês na semana que vem. Se você está caindo de paraquedas aqui nessa aula, está vendo pela primeira vez, confira aí a playlist das outras aulas do Depósito da Fé, certo? Não deixe também de conferir os links que estão na descrição do vídeo, né? Entre no grupo de WhatsApp se você ainda não está lá no grupo, certo? É de graça, certo? Tem aí também uma chave Pix onde você pode contribuir com o meu canal. Tem as outras redes sociais para você ver o meu trabalho mais de perto, certo? E também não deixe de cumprir a liturgia do YouTube. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tudo isso ajuda esse canal a crescer para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante, tá bom? Então, é isso, mais uma vez, obrigado e até a semana que vem.